Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer um tema para vocês, que é um tema muito conhecido de todos nós, que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, isso não resta dúvida nenhuma na prática clínica. E todos nós sabemos também que ela cursa com um declínio, da memória, do raciocínio e do pensamento. Tudo isso é muito dinâmico, pois os sintomas eles iniciam extremamente leve ou imperceptível, melhor dizendo, são imperceptíveis, mas vão evoluir com o tempo. Isso é fato, a doença vai evoluir com o tempo. Se me perguntarem qual é a evolução, como é que muda o quadro do Alzheimer, nós não temos uma resposta. O que nós sabemos é que a doença ela cursa com 3 estágios, que é o estágio leve, o estágio moderado e o estágio grave, e dentro desses estágios nós subdividimos a evolução da doença em 7 fases. Geralmente a fase leve ela dura de 2 a 10 anos, a fase moderada, intermediária, dura de 1 a 3 anos e a fase tardia, mais grave, mais agressiva, ela dura de 8 a 12 anos. Mas isso é muito variável de paciente para paciente. Hoje eu vou comentar para vocês a fase leve, a fase inicial da doença, o estágio leve. E dentro desse estágio leve nós vamos dividir ele em 3 fases, a fase 1, a 2 e a 3. A fase 1, que é a fase cognitiva normal, é aquela fase na qual o nosso familiar não apresenta sintoma algum. Nós poderemos fazer o diagnóstico se nós fizéssemos um exame que se chama PET scan, para ver o funcionamento do cérebro. Talvez ali a gente consiga ter alguma suspeita de Alzheimer. Já na fase 2, que é a fase de declínio cognitivo muito leve, como o nome está dizendo, os sinais e os sintomas são muito pequenos. Inclusive, os médicos experientes não conseguem identificar bem essa alteração. Algumas coisinhas a gente já talvez comece a notar, o paciente ele esquece o nome de algumas pessoas conhecidas, talvez ele esqueça aonde colocou um objeto pessoal. Mas é importante frisar que tanto na fase 1 quanto nessa fase 2, o paciente ele ainda trabalha normalmente e ele consegue levar a sua vida de maneira independente, ele não precisa de auxílio de nenhum familiar. Já na fase 3, dentro ainda do estágio leve, que é a fase de declínio cognitivo leve, que nós chamamos, nós já começamos a notar alguns sintomas. O paciente ele não consegue reter informações de uma leitura que ele fez de um jornal ou de uma revista. O paciente ele não consegue memorizar o nome de uma pessoa na qual ele conversou há pouco tempo. Ele pode se perder quando vai fazer um passeio em um local que não é conhecido dele. E também outro sinal e sintoma é que o paciente ele perde ou não lembra de onde colocou um objeto de grande valor. Então, nessa fase 3, nós já começamos a notar que o paciente tem esses sintomas, começa a fazer perguntas repetidamente, então é uma fase que a gente já começa a ter alguma atenção. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o estadio moderado, depois nós vamos falar do estadio mais avançado, que é onde realmente a família começa a ter grandes preocupações e o paciente já não consegue ter uma vida independente. Eu sou Marcelo Malmo, eu sou médico e sou proprietário e responsável pelo Residencial Malmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.